O projeto de lei do governador Romeu Zema pedindo autorização do parlamento para aderir ao regime de recuperação fiscal saiu da pauta de votações da Assembleia. A decisão, anunciada pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, veio após um acordo entre União e Governo de Minas, protocolado no Supremo Tribunal Federal, que vai abrir caminho à adesão do Estado ao regime por negociação bilateral com o governo federal, ou seja, sem o cumprimento de uma das exigências do próprio regime, que é o aval da Assembleia Legislativa. O regime de recuperação fiscal é um programa criado em 2017 pelo então presidente Michel Temer, para auxílio a estados em grave desequilíbrio fiscal. Ele permite que esses estados paguem parcelas reduzidas da dívida com a União por um prazo de até 9 anos. Em troca, exige dos governos estaduais uma série de medidas de ajuste fiscal, que desde 2019, quando o projeto chegou aqui na Assembleia, nunca alcançaram consenso para avançar. Elas prevêem, por exemplo, limitações à valorização de servidores e desestatizações. O governo de Minas já tinha conseguido do Supremo, em 2022, autorização para prosseguir nas negociações com a União. Agora, em 2024, as duas partes chegaram às bases desse acordo. São pontos do arranjo: a retomada dos pagamentos da dívida de Minas com a União a partir de 1º de outubro deste ano, como se o Estado já estivesse no regime de recuperação fiscal. Fixação de prazo de 6 meses a contar da homologação do acordo pelo Supremo, para que Minas Gerais cumpra todos os requisitos legais do RRF. Por fim, será aberta uma mesa de conciliação e acompanhamento de medidas restantes do regime, que ainda sejam necessárias, com perspectiva de que a primeira reunião aconteça 2 meses após a retomada dos pagamentos. Farão parte da mesa representantes jurídicos e fazendários de União e Estado. Os trabalhos também podem ser acompanhados pela Assembleia de Minas e pelo Congresso Nacional. A íntegra do acordo foi homologada pelo ministro relator Nunes Marques. Logo após o STF receber a proposta de entendimento entre Minas e a União, o governador Romeu Zema emitiu um decreto em edição extraordinária do Diário Oficial, fixando no estado o chamado teto de gastos. O executivo mineiro entende ser esse um dos últimos requisitos do regime ainda não cumpridos. O teto limita o aumento das despesas à variação da inflação oficial do país. Esse ponto constava do projeto em tramitação na Assembleia, mas ele tinha sido desmembrado. O entendimento aqui no Legislativo, com base nas Constituições Federal e Estadual, é que tal medida só pode ser instituída por projeto de lei complementar, que exige maioria qualificada de 39 votos em 2 turnos de plenário, ou seja, maioria absoluta de parlamentares favoráveis. Esse argumento agora embasa um projeto de resolução protocolado pela oposição, pedindo sustação do decreto de Zema. O teto de gastos foi um dos pontos que enfrentou mais resistência de parlamentares durante a tramitação do regime. Em postagem nas redes sociais, o governador Romeu Zema sinalizou que a permanência do Estado no regime de recuperação fiscal deve ser temporária. Segundo ele, até que seja viabilizado o PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. É um projeto de lei complementar de autoria do senador Rodrigo Pacheco, idealizado depois de encontros com deputados estaduais de Minas e após o Estado ter reconhecido que o RRF faz a dívida saltar dos atuais 165 bilhões para 210 bilhões ao fim de 9 anos. O PROPAG prevê outro modelo de renegociação, em que o Estado pode abater parte da dívida com ativos próprios, como empresas públicas e imóveis. O projeto também prevê redução de juros e reversão de parte desses encargos em investimentos no próprio Estado, em áreas como educação, segurança e infraestrutura.